novamente. Tá bom. Ótimo. Tá bom, Túlio, vou continuar então. Bom, pessoal, então, como eu estava Tá falando, bom. vocês estão entendendo? Está dando para entender até agora o que eu falei? Como é que está? Sim, professor, tá tranquilo. Tudo bem? Então, tá bom. Muito bem. Então, eu estava contando para vocês que nada acontece isoladamente. Então, a nossa missão, gente, é estabelecer a saúde que realmente chama-se curar. E aí entra a homeopatia como opção terapêutica, né? Nesse momento, e aí vocês agora estão conhecendo quem é o homeopata, né? Que é um profissional que valoriza todo esse universo de aspectos psicológicos, o comportamento, a maneira de ser, os aspectos sociais, as atitudes expectativas. É uma nova conscientização. A observação homeopática, ela traz essa nova conscientização. Somado, mais uma vez, o que eu disse a vocês, todos os recursos modernos da odontologia, todo o planejamento, plano de tratamento do nosso paciente, sem tirar nada daquilo que a gente tem de conhecimento, de oportunidade de levar ao paciente um quadro de saúde. Quem aprende um novo conceito do indivíduo, não é mais a parte adoecida, né? Que é a totalidade psicobiofísica que a gente ajuda a equilibrar, ou pelo menos evita que se desequilibre mais. Muitas manifestações de adoecimento hoje, principalmente doenças autoimunes, têm manifestações na cavidade oral. E é nosso compromisso aliviar a dor e o sofrimento. Por isso é interessante que eu tenho tido a oportunidade de dar aula para médicos. Eu tenho uma turma de 12 cirurgiões dentistas e tenho uma turma de 60 médicos. Eu falo para médicos, gente. Então, vocês imaginem, falar assim, Mário, você deve ter alguma resistência por parte deles? Nenhuma, porque eles entendem exatamente a nossa proposta de atender, a maneira como a gente atende, a forma como a gente quer levar o conhecimento e sempre respeitando os limites éticos de atuação de cada um. Isso é que é importante, é a maneira como a gente entende que o indivíduo não chega de manhã no consultório, deixa a boca para tratar e volta à tarde. Seria excelente se isso acontecesse, mas não é. Cada paciente traz a sua dinâmica, né, a sua forma particular de, inclusive, se comportar numa cadeira, de cumprimentar o cirurgião dentista, de questionar aquilo que você vai fazer. Então, é muito importante nessa hora que a gente considere cada caso único, cada caso singular. Não é mais um registro de um número que eu preciso fazer, mas é essa universalidade e que não dá para tratar todos de uma forma igualmente. Muitas vezes a gente tem a técnica a ser aplicada, mas a gente precisa planejar para ver se aquela solução que eu vou dar, não só do ponto de vista de tratamento, mas terapêutico, se adequa ao que o paciente necessita. E nessa hora é que a gente valoriza muito. Nós somos observadores. O homeopata é um observador livre de preconceitos. Portanto, a gente observa o paciente a partir do momento em que ele entra e adentra ao consultório. E foi aí que, diante dessas observações e exercendo a promoção de saúde oral, eu sempre convido o meu paciente a levar o seu instrumento de higiene oral. Traga consigo a sua escova, porque, gente, isso te dá um parâmetro muito interessante desse envolvimento que o paciente tem em relação aos cuidados com a higiene oral. Eu acho que para exercer um tratamento, tirando aquela situação de dor, de urgência, que a gente deve, logicamente, ainda dentro de um questionário, de uma anamnese rápida, sucinta, objetiva, porque não dá, muitas vezes, o paciente com dor demanda um atendimento de urgência. Da mesma forma, uma questão estética, que o paciente está comprometido na sua estética, ele precisa desenvolver um trabalho, ele tem que se relacionar socialmente. Tirando isso, as demais situações, gente, primeira coisa, protocolo de higiene oral. Porque nessa observação do indivíduo trazer, dentro do motivo da consulta, da queixa que ele está trazendo, essa promoção de saúde oral individualizada, gente, eu me vejo como um promotor de saúde. Eu sou um cirurgião homeopata que me trouxe mais esse conhecimento a mais, mas eu quero fazer com que o meu paciente tenha uma conscientização diferente, diferenciada em relação a isso, e que ele seja um copromotor. Então, quando eu peço para o meu paciente trazer o seu instrumento de higiene oral, o creme dental em uso, são informações importantes que eu quero. E eu sempre peço ao paciente para que ele me traga o instrumento que ele está usando, quando ele agenda a consulta. Não é para passar na farmácia e comprar uma nova. Eu quero ver o estado geral da escova, como é que ela está. Né? Eu preciso saber exatamente o tipo, o modelo, né? As cerdas, se elas estão defletidas,
abertas, o creme dental que ele está fazendo uso, a quantidade de creme dental que ele coloca na escova. Eu peço tudo isso. Peço que o paciente, inclusive, tecnicamente, me mostre como ele higieniza os dentes. Porque vamos falar a verdade, gente, né? E aqui a gente pode fazer uma enquete rápida. Quem ensinou vocês a escovar os dentes? Volta lá para trás, hein? Quem ensinou? Pode abrir o microfone e me responder, gente. Quem ensinou vocês a escovar os dentes? Fala. Mãe, Hã? Os pais. Os pais. Você percebe que eu fiz uma pesquisa qualitativa com 250 pessoas, profissionais da saúde, 90% dentistas. E eu fiz essa pergunta: quem ensinou vocês a escovar os dentes? As pessoas sempre falam: mãe, pai, avós, professor. Gente, por que ninguém responde cirurgião dentista? Quem é que tem que ensinar a escovar os dentes, a higienizar a boca, a utilizar um instrumento adequado? Qual é a técnica de escovação? Porque ensinar as pessoas a higienizar os dentes com uma cartilha, com um audiovisual, com um manual, né? Com uma instrução de um manequim e a gente escovando o dente no manequim, tudo isso é válido. Agora eu quero entender assim, até que ponto as pessoas normalmente fixam o que estão fazendo enquanto você não corrige na boca. Porque a correção na boca, gente, o tut-tut-tit, é importantíssimo, porque é onde o indivíduo fideliza a orientação que você passa. E é isso que eu quero convidá-los, e me coloco à disposição de vocês, para levar esse curso da filosofia iTop, para vocês entenderem o que é essa promoção de saúde oral individualizada, onde a gente administra, né, no conhecimento, ministra o conhecimento, e ao mesmo tempo faz com que a gente fidelize os pacientes para terem esse cuidado. E junto com a homeopatia, imagine, o que são essas imagens aqui, gente? Isso aqui deve ser lá da faculdade, professor, que o senhor pegou lá. Não são, não, gente. Aqui tem médicos, tem dentista, tem advogado, tem engenheiro. Eu não estou mostrando aqui boca de pacientes, né, de periferia, não, tá? Que vá buscar o atendimento social numa universidade. Esse paciente aqui me procurou, gente, que tinha feito implantes aos 35 anos. Olha como é que está o estado desses implantes. Ele vai perder esses implantes? Vai. Olha, então dá para entender que o paciente, se perder os dentes naturais, vai perder os implantes. Porque perder dente, gente, quais são os dois motivos principais? Cárie e doença periodontal. Ele pode até perder o dente por trauma, mas esses dois são os principais. Então, precisamos reverter isso aqui. O que está acontecendo? Né? 95% dos dentes são perdidos devido à doença periodontal e cárie. Isso, para mim, homeopata, é uma doença destrutiva, gente. O indivíduo está se destruindo na cavidade oral. É uma leitura que eu faço diferenciada. Isso aqui está mostrando o descuido. Talvez o indivíduo pode estar passando por quadros de depressão, de tristeza, financeiramente também, não há dúvida, né? Mas é desinteresse. E nessa hora eu preciso entender que se uma criança chega assim, e a gente que promove saúde oral, principalmente em odontopediatria, e valoriza muito a questão do bebê, né? Da criança, do jovem, né? Odontopediatria, e do adulto. Se fala em odontopediatria hoje, o molar dos 100 anos. Ora, mas para ter o molar dos 100 anos, eu preciso mudar essa cultura. Porque se isso aqui representa o que o filho cuida da boca, olha o pai como é que cuida da boca dele. E a gente sabe que promoção de saúde, gente, o exemplo vem dos pais, não é? Se eu oriento um pai a fazer a escovação de uma forma correta, o filho vai copiar, mas ele precisa monitorar também, ele precisa exercer a limpeza. Primeiro o filho, depois ele finaliza. Não é? Isso aqui é boca de filho de médico, gente. Isso aqui também. Mano, por que você está insistindo tanto em falar a palavra? Gente, eu estou falando conhecimento de pessoas que têm conhecimento intelectual. Pessoas que têm conhecimento intelectual, que têm bagagem cultural. Tá? Uma coisa é você falar de uma linguagem técnica para quem não conhece absolutamente nada, até a linguagem tem que ser adequada, e outra é o pessoal que tem conhecimento exato de que é saúde. Né? Tá? Então, qual é o caminho? Qual é o caminho para a gente controlar cárie, gengivite, periodontite, halitose?
que é um outro tema que eu poderia abordar com vocês, tá? Para falar de halitose, que é uma praia que eu também estou exercendo, estou trabalhando com isso, pertenço à Associação Brasileira de Halitose, periimplantite, tudo isso está focado, porque a odontologia moderna é isso, gente. A gente tem instrumentos para fazer a melhor odontologia do mundo, reabilitadora. Mas para reabilitar, eu preciso ter um tratamento que me oportunize o que é a preservação disso. E isso está baseado na saúde bucal e geral do paciente. Se não, gente, pode esquecer tratamento odontológico se o indivíduo não fidelizar ao que é básico. Ao que é básico. Odontologia básica é promoção de saúde oral. É cuidado. É você utilizar e ensinar os pacientes a utilizar os instrumentos adequados. Escova de dente e fio dental, todo mundo conhece. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Todo mundo usa fio dental aqui? Sim ou não? Sim. Com certeza vou ter 100% de gente que vai dizer que usa. Agora eu pergunto honestamente, quem gosta de usar fio dental? Fala. Hoje em dia eu já gosto, professor, mas antigamente era assim uma coisa bem no Difícil, né, Ricardo? esquecimento. Você Sim. percebe Também. que a gente fala assim, o cara fala que gosta, principalmente dentista, nem 20% dos colegas utilizam fio dental. Ah, se você não tem, então, a utilização do fio dental, você reconhece o instrumento interproximal, a escova interdental? Talvez o pessoal fale assim, um dia eu ouvi falar, mas não sei nem como usa. Mas não é pegar uma escova interdental e colocar nos espaços interdentais, interproximais, e achar que você está fazendo só a limpeza. Tem que ter calibrado. Tem técnica para isso. Estão vendo aqui o perfil de tamanho de escova, né? A maneira como você impunha a escova para escovar. Então, é fazer prevenção, gente, é antecipar atos de consequência de uma ação no intuito de prevenir seu resultado e corrigir. Isso é fundamental. Promoção de saúde, prevenção de doenças, tem que fazer parte do atendimento de todos os cirurgiões dentistas, gente. Sendo que a orientação e a motivação quanto aos cuidados com a saúde oral devem estar presentes antes e durante o tratamento. Não depois. Depois, talvez o paciente não fidelize a sua orientação. Por isso, a abordagem homeopática valoriza muito essa relação, essa conexão direta saúde oral, saúde geral. E o paciente precisa saber disso. Existe uma conexão direta entre você ter saúde na boca e saúde no todo. Porque o homem pode morrer por um dente, sim. Lógico, vem por situações que, de repente, o cara tem um foco de infecção não tratado, esse foco leva a um quadro septicêmico, né? E aí eu pergunto, mas a gente tem os instrumentos, o que está acontecendo, né? Sangramento gengival é normal? Não, não é normal, gente. É um aviso de que algo não está bem, né? E eu preciso entender que as pessoas precisam saber aceitar essas coisas e se motivarem a fazer isso. É nosso dever. Motivação. É nosso dever orientar os pacientes que nós temos instrumentos melhores, talvez, para ele promover a higiene oral. É controlar, é ter saúde. É, de repente, orientar ele também que ele tem que limpar a língua. E muitas vezes não é com a escova de dentes que ele tem que limpar a língua. É com um limpador, um higienizador, um raspador de língua. Para quê? Para melhorar uma questão. É mudar essa atitude e comportamento, gente. Em fatores que influenciam a doença cárie, existem os fatores biológicos, mas também tem os fatores atitude comportamental. Se nós não abordarmos isso e entender também os fatores sociais para auxiliar, nós não vamos conseguir exercer uma odontologia centrada em promoção de saúde. Por isso, eu os convido a conhecer o treinamento individual de higiene oral, o toque para ensinar. Ele tem tudo de homeopatia, onde a gente procura entender, orientar as pessoas, os colegas, principalmente os colegas, a utilizar os instrumentos de uma forma adequada. A gente pensa que sabe escovar os dentes. A gente acha que sabe escovar os dentes. Eu falei para vocês que eu tenho 64 anos de idade. Sabe quando é que eu vim aprender a escovar os dentes? Fazem 20 anos. Mário, você não escovou os dentes, então, até os seus 44? Achava que eu escovava. Eu só não sabia da forma como eu deveria fazer. De uma forma... Porque nunca ninguém me viu escovando os dentes. Nenhum professor, nenhum colega me monitorou para saber se os movimentos que eu estava fazendo de escovação estavam corretos, se a força que eu estava empunhando na escova estava adequada. Então, esse treinamento, esse toque para ensinar é fundamental, porque a ITOP e a homeopatia tem tudo a ver. Quando eu pego o paciente e eu quero fazer com que ele entenda que um dente limpo não fica doente,
que você não vai ter cárie, que você não vai ter problema gengival, eu falo para ele, é uma questão financeira, gente, porque odontologia fala, sim, de valores. Porque para uma parte boa da população, acho que a odontologia é cara demais. E eu sempre falo para eles, invistam numa escova, que pode ter um valor agregado, talvez importante do valor, mas ela vai te minimizar e poupar de você gastar valores maiores para a reabilitação. Amanhã um implante, né? Tem que entender o que é o biofilme dental. E não é só falar de biofilme, eu preciso mostrar. Evidenciação de placa, gente, é uma ferramenta barata e uma possibilidade que a gente tem de fidelizar os clientes com respeito a isso. Né? Então, é orientar o paciente a desorganizar o biofilme, é valorizar essa questão. É esse exercício de observação homeopática que eu preciso entender. Primeiro, a análise da dieta. A gente não faz relatório de dieta até para avaliar a quantidade de ingestão de açúcar que os pacientes estão ingerindo? Porque o açúcar é doce veneno e a cárie é açúcar dependente. E como é importante, talvez, aquele relatório de pediatria que se faz para ver esse desejo de doces que muitas vezes você tem, né? Saber a quantidade de açúcar que você está ingerindo e orientar, porque isso faz parte. É a mesma coisa uma escovação traumática. Quando o indivíduo me traz uma escova dessa aqui, o que uma dinâmica homeopática me traz? Que ele está muito agressivo e impulsivo. Ele está demandando muita força para escovar, porque escovar com força, gente, não é sinônimo de limpeza. Quando o indivíduo me apresenta uma escova dessa, com 10 dias de uso, porque ele está usando técnica totalmente inadequada. E não só a técnica, a força, a empunhadura de como ele está pegando o instrumento que está errada. Eu preciso treiná-lo, para que ele evite fazer isso aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma retração gengival por trauma, por uma escova que, de repente, não é a mais adequada, por um dentifrício que um dia ele ouviu um blogueiro falar nas redes sociais que clareia dente, carvão ativado. Então, eu preciso perceber e ensinar para o paciente o que é um RDA, o que é o índice de abrasividade que tem no creme dental. E a melhor forma de fazer isso, sabe o que é? É o paciente, quando leva o creme dental, eu pego para ele colocar um pouquinho do creme nas digitais e esfregar o creme entre os dedos para perceber as partículas deste creme dental, o tamanho dessas partículas. Se elas vão riscar o esmalte. E se junto com a técnica que você está aplicando, você vai conseguir realmente promover uma limpeza adequada, com uma força adequada, com uma carga adequada e uma frequência adequada. Isso que é importante para a gente orientar os pacientes. Da mesma forma, eu entendo, através disso, da minha abordagem homeopática, a impaciência, a pressa que o paciente tem que fazer as coisas. Quando eu digo a ele que ele tem que fazer uma escovação parcelada no dia, 3 vezes ao dia, e que digo a ele que ele deve fazer isso de 2 a 3 minutos, ele acha que isso é pouco, mas vai marcar o tempo na frente do espelho para ver se 2 a 3 minutos é pouco. E no total, eu digo para ele que você tem que fazer uma higienização de no mínimo 10 minutos ao dia. Gente, quem tem impaciência e tem pressa não vai seguir. Isso representa que talvez o seu tratamento, a sua preservação da sua reabilitação que você vai fazer, talvez vai ter problemas, porque o paciente vai voltar depois de um tempo, né? Falando que o seu tratamento não foi de acordo, o que você fez não durou, não tem durabilidade, né? Fazer esses movimentos vibratórios circulares com movimento de varredura, técnica de base modificada, mas não adianta falar isso. Eu tenho que orientar, eu tenho que pegar a escova e posicionar na boca do paciente e ele fazer os movimentos, e eu segurar o braço, eu limitar essa carga e essa força que o paciente tem. Então, é muito importante. Em 10 minutos, eu teria um equilíbrio da cavidade oral em termos de higiene. Agora, pode diminuir para 2. Você não vai conseguir desorganizar todo o biofilme, em todos os nichos onde ele se forma. Em 1 minuto, tua condição oral vai te dizer, gente. O exame inicial, você sabe exatamente o quanto o paciente é envolvido com essas questões da higiene. E você está dando uma amostra. Né? Mas eu fiz uma limpeza, eu fui no dentista fazem 6 meses. Tudo bem que ele fez uma limpeza profissional, mas valorizou você a questão de controlar isso? Né? Esse é o detalhe. Né? Porque aí a gente percebe que muitos pacientes ficam descontentes, tão tristes, tão desanimados, tão deprimidos, tão abatidos, tão descuidados, estão passando por um momento de desânimo,
de tristeza profunda, né? De depressão. Então, tudo isso a gente leva em consideração. É muito importante essa avaliação no conjunto, né? Para que a gente entenda isso aqui. A boca fala, gente. E a pessoa também, muitas vezes, não fala, mas mostra o envolvimento dela com isso. E isso me ajuda a entender o processo do adoecimento. Mesmo que a pessoa tenha concentração difícil de entendimento, que ele seja embotado, lerto de pensamento, absorto, estou falando as coisas, ele está perdendo, não perca a oportunidade de levar essa informação de uma forma lúdica, de uma forma didática, mas fazendo o paciente participar disso. Ah, Mário, eu faço isso uma única sessão? Não. Não dá para você mudar hábitos e fazer o paciente fidelizar a orientação de escovação numa única sessão. O tratamento que eu ofereço ao paciente é monitorá-lo pelo menos 5, 6 vezes durante o tratamento, porque eu preciso perceber se esse indivíduo está mudando hábitos e se está promovendo a saúde de uma forma adequada. E isso aqui me faz com que a compreensão homeopática só agrega valor à minha prática odontológica. E entender exatamente essas condições do indivíduo limpa ou não limpa a língua. Porque o hálito, gente, a alteração do hálito é importantíssimo. Olha só, a saburra lingual, numa condição de higiene assim, não tenha dúvida que vai ter alteração do hálito. Claro que isso aqui é uma boca de uma criança, isso aqui é uma língua de um adulto. Mas eu quero mostrar para vocês que os hábitos, a língua do pai, né? Isso, o hábito já tem que começar desde criança, gente, para a gente poder controlar isso. Porque, olha, isso que eu quero é o equilíbrio, não quero isso aqui. Ah, mas o paciente usou uma escova dura e escovava tantas vezes por dia e colocando força. Vamos mudar, vamos orientar, vamos ensinar ele a usar uma unitufo, a uma interproximal, a uma escova delicada para colocar entre os dentes. Isso aqui é uma sondiap para mim calibrar o tamanho da cerda da interproximal, mesmo em gengivas saudáveis, viu, gente? Interproximal é para evitar um adoecimento da gengiva e, logicamente, do periodonto. Então, a gente sabe exatamente como orientar para fazer isso sem traumatizar, sem provocar uma técnica traumática que leve à retração gengival, enfim, que a gente consiga realmente promover saúde. Essa é a filosofia iTop, que junto com a homeopatia eu tenho conseguido tratar todos esses casos. E, inclusive, a litose, para a gente finalizar, né, essa questão da saburra lingual, da língua suja, que leva um odor pútrido pela respiração, mas principalmente pela manhã, né, porque é fisiológico, existem são 60 fatores. E dentre eles, a questão da saburra é o principal. Mas a formação da saburra tem N fatores, que inclusive tem a ver com a questão da diminuição do fluxo salivar. E nessa hora, a gente inclusive orienta o paciente como ele deve fazer, a quantidade de ingestão de líquidos, como é que ele deve higienizar, qual instrumento ele deve utilizar para remoção do biofilme lingual. Porque a gente tem o biofilme dental, mas também tem o biofilme lingual. E é por isso que a gente precisa dar essa orientação diferenciada. Dentro desse enfoque homeopático, porque, gente, vocês devem conhecer alguém no convívio de vocês, na família, nos amigos, agora mascarado pela máscara, mas daqui a pouco nós vamos continuar, vamos começar a se relacionar. A gente sabe que as pessoas têm alteração no hálito. E fazer teste de autopercepção, gente, com conchinha, para soprar na mão, ou lamber o dorso do braço para cheirar, isso não é confiável. Isso não é teste. Né? Teste é aquilo que o cirurgião dentista faz. É um teste organoléptico, e que nós estamos com dificuldade para fazer, porque está todo mundo de máscara. Mas a gente percebe a alteração. 32% da população mundial tem alteração do hálito, gente. Halitose crônica. Isso representa 60 milhões de pessoas no Brasil. Olha o público que nós temos para atender. E sabe quantos profissionais nós temos habilitados para o tratamento de halitose no Brasil? Só 300. E todo mundo está querendo fazer off. Todo mundo acha que a odontologia preventiva não dá dinheiro. Eu estou muito satisfeito com o que eu estou fazendo. Porque eu estou levando saúde para as pessoas e estou procurando entender essa dinâmica do adoecimento. Então, quando eu falo da halitose, porque quando você lê e percebe que o portador da halitose é um cara que está com sintomas que para nós são homeopáticos, inseguros, retraídos, antissociais, tem uma baixa estima, uma insegurança muito grande, estão tristes, deprimidos, depressivos.
Isso são sintomas que a própria Associação Brasileira de Halitose descreve no seu site. E o jornal Folha de São Paulo, aqui São Paulo, fala que, embora silencioso e invisível, o mau hálito tem um potencial devastador à saúde psíquica e emocional. Porque ou você tem mau hálito real, ou ele é imaginário. O problema é que ele segrega, a halitose segrega, a halitose leva a uma fobia social. Então, eu tenho contribuído aos pacientes com tratamento homeopático para ajudá-los a resgatar essa autoestima, essa insegurança, mas tratando, identificando qual a causa de alteração do hálito e orientando como ele deve fazer e proceder para melhorar o seu hálito e torná-lo uma forma mais agradável a todo mundo. Porque ouvir esses comentários que os pacientes me trazem, gente, que só verbalizam na frente do profissional, de um dia um colega falar para o paciente, você engoliu um tip da chip da TIM, por quê? Porque o seu bafo está infinity. Você pode falar o que quiser, porque para mim da sua boca só sai bafo. O mal do bafudo é querer desabafar. Bafo de onça ou boca de bueiro. Apelidei meu amigo de boquinha de cemitério. Sabe o que é um paciente trazer para você um termo desse? Um constrangimento já ter ouvido falar? E quando as pessoas chegam próximo a ele, colocam a mão no rosto, na tentativa de colocar o anteparo para não perceber o cheiro? Complicado, né, gente? Então, essa é a oportunidade que a gente tem para, dentro desse perfil psicopatológico de alterações comportamentais em pacientes com queixa de halitose, a gente tratá-los. Isso foi um artigo escrito na revista da PCD aqui em São Paulo, de halitose não é uma doença, mas sim um sinal indicativo de que algo não está bem no organismo. Para nós, então, um prato cheio para a homeopatia abordar. Quando se faz um questionário para o paciente com as suas alterações comportamentais decorrentes da halitose, está saindo a leitura homeopática das consequências psicológicas disso. E para nós encontrarmos um medicamento único que possa equilibrar o paciente, junto com o tratamento técnico que a gente tem a oferecer, vai ajudar muito e vai resgatar o indivíduo para o convívio e melhorando a sua qualidade de vida. Isso, segundo o que uma pesquisa foi feita, né, dentro do mau hálito que pode afetar a carreira profissional, porque isso mexe a vida das pessoas, compromete a qualidade de vida, e eu acho que a gente tem que contribuir. E quando a gente contribui com a consulta homeopática, melhora ainda mais, porque eu entendo a dinâmica do adoecimento, entendo o porquê que as pessoas muitas vezes não estão envolvidas, entendo essa dinâmica de repente ele ter alguma manifestação oral, que além dos problemas da boca, ele tem alguma coisa a mais dentro dessa abordagem integral, e se precisar compartilhar isso com o médico, eu o faço, porque quando eu tenho a possibilidade de trabalhar com o médico, a nossa conversa é outra, completamente diferente, gente. A gente se entende, porque realmente se tem uma coisa que nos dá satisfação em fazer, é realmente a gente ter essa possibilidade de trocar informações com outros médicos, com profissionais da área da saúde, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfim, para que a gente possa realmente focar no paciente. Diante disso, gente, aqui está o site da ABA, que vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a questão de halitose que eu falei, tem muitos artigos lá, tem coisa bacana lá, tá? Vocês têm aqui o site, abha.org.br, e aqui eu deixo uma mensagem gigante, porque assim, se a gente quer progredir, não vamos repetir a história, porque a história focada em relação à promoção de saúde oral, no que diz respeito à questão da escovação, da fidelização, não foi bem feita até agora. É difícil a gente ver nos congressos alguém falar sobre isso, né, de focar exatamente nessa odontologia preventiva, nessa odontologia social e preventiva, mas vamos fazer uma história nova, que é fundamental que a gente faça isso. Prevenção nunca sai de moda. Eu quero deixar para vocês aqui, então, o meu Instagram, vocês me seguirem, meu WhatsApp, se precisarem de algum contato. Quero agradecer a gentileza do convite, dizer que eu fiquei muito feliz de poder estar conversando com vocês neste sábado à tarde, me colocando à disposição, se vocês entenderem que a gente possa ter um complemento de um curso aí top, de 8 horas, a gente fazer isso 4 horas teórico e 4 horas prático, entenderem que tem um dia para a gente poder fazer isso, pode ser no sábado, não tem problema nenhum. Vocês vão me enviar através do WhatsApp, eu dou um encaminhamento para vocês, e vai ser um prazer a gente poder estar junto com vocês. Se eu não puder ir, tem um colega da equipe da Curaprox Academy que tem
Terá o maior prazer de poder estar com de fazer um trabalho com vocês bacana e desenvolver essa técnica da filosofia utópica, ok? Dúvidas? Estou à disposição, gente. Sem dúvidas, a gente aceita sim, professor, o seu curso. É Ótimo. fundamental a gente ter essa compreensão. Tá aparecendo Pode. minha web? Ah, não tá não. Tinha desligado. Eu tenho uma dúvida, professor, que eu sempre pergunto, uma vez até Fala. comentei com uma professora, uma vez em um evento, por que que o senhor acha que há esse grande desequilíbrio, né, que a gente colocando tipo, na balança? Poucos especialistas na área da odontologia preventiva e mais especialistas em outras áreas. O senhor acha que a mídia pode estar contribuindo para isso? Túlio, a mídia força o aluno da graduação, quando ele sai, a vislumbrar sucesso profissional, e não só sucesso profissional, no prazer de exercer aquilo que você aprendeu, mas principalmente financeiro. As pessoas imaginam que eu focar na prevenção, isso não vai dar dinheiro. Essa é a cabeça. Eu vejo ou ouço isso de mas eu vou investir em prevenção. Quando eu mostro para eles que, na realidade, você tem que mudar a cultura dos pacientes que vêm com informação de mídia equivocada. E eu falo isso. Eu mostro o espelho na mão, gente, mostrando para o paciente como está a real condição de saúde dele oral, é fundamental. Pontos de sangramento, sabe? Gengivas hiperedemaciadas, periodontal, radiografias que você vai mostrar ao paciente ali com problemas de perda óssea, você entendeu? E você começa a conscientizar de uma forma diferenciada. E quando eu monto esse planejamento, que eu faço questão e volto mais uma vez para vocês, porque isso é um diferencial importante, é você oferecer alguma coisa que os outros não fazem tudo. E quando você faz isso, as pessoas falam, opa, percebem que você é um profissional diferenciado. Você entendeu? Então, agora, Mário, você cobra por isso? Cobro, Túlio. E as pessoas pagam com prazer. Quando eu mostro para eles uma prancha, que ele investe numa escova de qualidade, que talvez ele vai gastar 25, 30 reais na escova, mas que ele vai ter saúde oral, para ter que não gastar com instrumentos periodontais, porque eu preciso fazer um procedimento de raspagem, isso tem um custo. Se eu precisar usar uma broca, isso tem um preparo cavitário, vai ter isso, uma restauração, isso vai ter um custo. Se ele tem fazer uma involução da cárie e ele tiver um tratamento de canal para fazer, tem um investimento do tratamento de canal, e se o dente não tiver estrutura para fazer uma restauração convencional, vai acabar numa prótese, e se ele perder o dente, vai acabar num implante. Então, essa sequência de raciocínio eu mostro, inclusive, com um desenho de dinheiro, de valores, saco de dinheiro. Aí a pessoa começa a se ligar. E aí, quando as pessoas falam, mas você não quer fazer, você não quer mais gente com doença na boca para poder fazer implante, para fazer prótese? Olha, gente, com certeza vai chegar no consultório muita gente assim, mas eu quero ter uma carteira, como eu tenho hoje, de prevenção dos pacientes. Porque esse pessoal volta a cada 6 meses, faço lá um planejamento, cobra lá os seus R$1.500, o paciente paga, você entendeu? Sem reclamar, fazendo, porque estão conscientizados de que isso é importante. Percebem na qualidade da higiene oral, qualidade da satisfação de você perceber. Também. Isso é importante, entendeu? Então, é uma questão de filosofia. Né? Infelizmente, a gente é bombardeado e ninguém vai. Vocês são valentes, eu parabenizo vocês dentro de uma liga de odontologia preventiva, porque isso não é o futuro, gente, isso é presente. Falar no futuro tem que fazer hoje, já tinha que ter feito lá atrás, você entendeu? É o passado batendo na porta no presente para a gente ter uma saúde melhor no futuro, né? E não ter problemas, né? Esse é o mais importante. Inclusive, eu já até ouvi profissional, tipo, dentista comentando, por que que eu vou ensinar o paciente a, tipo, ter uma melhor condição de boca? Se eu acabar fazendo isso, não vai ter mais pacientes para eu estar tratando. Acabei né? de falar isso. E eu fiquei, quando o dentista falou isso, eu fiquei assim, como que a pessoa tem essa concepção, né? De que se ela ensinar, vai ser um curso bem mais barato do que ter que tratar aquela doença já instalada na boca. Isso é a maioria, né? Infelizmente, Ana Clara. A gente poderia ficar surpreso, mas é a maioria. Infelizmente. Vamos aprender a fazer sim, implante, reabilitação, a fazer off também, não tem problema nenhum. Só que a gente não pode... Eu sempre falo, eu dou aula de prevenção em curso de harmonização, gente. O pessoal lá fala assim, o que você via aqui falar de prevenção? Eu falei, espera um pouquinho, eu quero falar da estética branca
e da estética vermelha. O que é a estética branca? Dentes. O que é a estética vermelha? Gengiva. Vocês não fazem estética facial? Não é uma harmonização orofacial? Quando muito, vocês mexem no lábio, e para dentro do lábio, como é que fica? O cara tem uma juventude toda, com fio, com não sei o quê, e com a boca toda. Será que você não pode agregar valor a isso? Gente, quem aplica isso ganha em dobro. Deu para entender? Se os pacientes puderem pagar, tá? Porque ele foca exatamente, não adianta nada uma harmonização facial com dentes feios, né? Dentes cariados, gengiva sangrando, bafo na boca. Deu para entender? É uma questão do foco, do enfoque que você tem que dar, né? Claro, sempre, nunca de uma forma pejorativa, nunca de uma forma agressiva, mas tem que ser falado isso, né? E vocês estão conscientes disso, né? E é o que a gente vê, infelizmente, é verdade. A nossa odontologia é fantástica, é de tirar o chapéu. Mas a gente também não pode esquecer que tem a parte básica, até para a preservação, como eu falei para vocês. Uhum. Super, super importante. E, professor, desde já, o Elias teve que dar uma saidinha, mas a gente aceita o seu curso, que vai ser super, super fundamental. O senhor comentou que poderia ser presencial, né? É isso. Vocês fazem o seguinte, combinem aí direitinho uma data. Uma data que fica melhor para a gente. A gente tem que... Fiquem tranquilo, porque a Curaprox tem essa dinâmica, vai pagar passagem para mim, vai me mandar, vai lá instrumentos. Vocês só precisam arrumar um espaço. Não, o ideal é mais ou menos uns 20 alunos, não mais que isso, tá? Porque vocês vão fazer parte prática. Uhum. O senhor prefere que seja esse semestre ainda, até tipo junho, por isso? Vocês que mandam, vocês vejam a programação de vocês, caso der certo a data coincidente, a gente faz, tá bom? Pode ser. Ok. Não, vocês é que mandam. Primeiro é vocês então falarem a data, porque senão também tem uma coisa que a gente marca que vocês não podem, porque tem carga horária que vocês têm que cumprir, de repente, não sei se durante a semana seria melhor, entendeu? Pode ser um dia da semana. Pensar assim, ó, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Tá? Dinâmica, a gente conversar, trocar ideia e fazer, inclusive estar envolvido os professores também, com certeza, viu? Vai ser um prazer a gente poder estar junto aí. E aí, olho no olho é diferente, né? Outro contato, né? Apesar da pandemia ter nos proporcionado esse remoto, né? Essa facilidade também, mas acaba que nunca vai substituir o presencial, né? Do contato. Olho no olho é outra coisa, meu amigo. Mas a gente vai organizar assim, tá, professor? Tá bom. Assim que a gente vai começar já a organizar o projeto para poder já estar vendo isso quanto antes. Vai ser um conseguir prazer. realizar esse semestre ainda. Tá bom. Tem as informações, a Micaela que está em contato mais direto comigo aí, pode ser por ela, se precisar de um resumo, alguma coisa que como a gente pode preparar, manda para você direitinho como é que é a dinâmica disso, tá bom? E tá ok, a gente entra em contato. Vai ser um prazer conhecê-los. Ai, também. Mas bom. desde já, vai falar alguma coisa, professora? Eu ia agradecer, amei. Ô, professora, muito obrigado. Fica toda encantada, muito bem. Muito bom, obrigada. Eu estou no silencioso aqui, quietinho, mas estou assistindo, é que eu estou com minhas crianças dormindo aqui. Que bom, professor. Espero não ter falado nada que vocês da disciplina ou no ensino não reforcem, né? Com certeza. Nossa, não, muito. É bom ouvir de outros, né? Porque às vezes eles escutam da gente e acham que não vale muito. É verdade. Perfeito, muito bom. E o curso vai ser muito legal. Muito. Junto, nós vamos organizar. Conta isso, vai ser um prazer, viu, professora? Fica tranquila que para nós é um prazer muito grande. Não sei se o pessoal já esteve. Eu agradeço. Não, mas a gente está aí à disposição de vocês, tá bom? Tá joia. Muito obrigada. Essa equipe de promoção de saúde aí, a Laptop. Muito legal, né? Muito bom. Tá vendo? Ai, top é top da Laptop. Olha só. E o nome já combina, top. Já combinou tudo, tá vendo só? Muito bom. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, tá, professor? Eu que agradeço. Por proporcionar uma aula assim, e agora, logo mais o curso também. Mas mais novidade a gente passa para o senhor, tá bom? Muito obrigado e bom final de semana para o senhor. Tchau, gente. Obrigado. Fiquem com Deus mais uma vez. Obrigado. Tchau, vou terminar a gravação, depois eu envio.